Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui para contar mais uma história que vai edificar o seu coração. E o nosso convidado de hoje tá para lá de especial. Vamos lá ver quem é? Pois é, e o nosso convidado de hoje é meu filho mais velho, gente. Vocês já vão entender por que é meu filho mais velho. Guilherme Oliveira. Tudo bem, Denis? Tudo bem, tudo bem. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, pastora. Amém. Gente, eu brinco, né, que o Gui é o nosso filho mais velho porque ele é o membro número 1 da nossa igreja. Quando nós começamos o nosso ministério, né, Gui, ainda não tinha quase ninguém, ele tinha 14 anos. Faz tempo, hein? Faz tempo. Isso foi em 2011, 2012? 2011. Ele tinha 14 aninhos e foi muito interessante que o Gui veio e falou com a gente assim, olha, Deus falou ao meu coração que é para eu caminhar com vocês. 14 anos, gente, coisa linda, né? E assim, não tinha jovens na igreja, né? Só eu, o Marcos e o João Pedro. João Pedro, quantos anos o Pedro tinha? João Pedro tinha 1 ano, né? Ia fazer 2 anos ainda na época. E aí nós começamos naquele prédio, um prédio que era emprestado, com tudo emprestado, né? Tudo emprestado. E aí o Gui, como ele tinha 14 anos, ele acabou atraindo algumas pessoas. Mas calma aí, a gente tá pulando etapa, né? Porque aqui, no nosso episódio de novos começos, a gente gosta de saber como é que foi o seu começo com o Senhor Jesus. Bom, tudo bem com vocês? Eu comecei na Neo Leon, né? Na verdade, com os pais começaram a ir lá. Eu tinha, acho que 5 anos de idade, se não me engano. Meus pais começaram a ir lá e lá eu comecei minha caminhada com Jesus, né? Me batizei na Leon e de lá tive continuidade. Depois fui caminhar com vocês, né? No ministério que vocês foram. E foi assim que foi minha caminhada com Jesus. O começo com Jesus e até hoje. Amém. E deixa eu perguntar uma coisa. Quando você veio caminhar com a gente, você já tocava violão? Você tocava algum instrumento de sopro? Não, na verdade eu tocava mais sax e tinha começado no contrabaixo, né? No contrabaixo. Mas daí lá você começou a tocar violão. Aí eu pegava um pouco o violão com o Alan, que ele também era da Oleon na época. Uhum. E aí eu fui me aprofundar mais e treinar mais com o Alan. Mas você tem uma facilidade musical muito grande. O violão foi praticamente naturalmente que eu comecei a tocar. Não fiz aula nem nada. Foi só pegando mesmo com a galera da igreja e foi indo. Porque teve época que você tocava bateria, a gente até brincava que era multifunção, né? Eu fazia um básico ali em quase tudo, mas fazia. Mas a sua paixão sempre foi contrabaixo. Sempre foi contrabaixo. E aí, como você cresceu na igreja, vamos dizer assim, a gente pensa, então, que você teve uma adolescência na presença do Senhor, uma juventude na presença do Senhor. Você nunca saiu da igreja, né? Sempre foi assim? Não, nunca saí da igreja. Mas como é que foi a sua adolescência, a sua juventude na sua caminhada com o Senhor? Então, na verdade, eu tinha um histórico com meu pai. Meu pai até já tem isso muito bem resolvido com ele, né? Mas na verdade o meu relacionamento com meu pai já não era tão bom, né? E ele vai estar assistindo, ele vai até rir disso. Mas a gente não tinha um relacionamento assim de se abraçar, dizer um te amo. Muitas vezes ele era duro também. E na minha pré-adolescência pra cima, eu sempre fui muito criado muito livre, né? Eu sempre fiquei na minha avó, né? Minha irmã foi criada na minha avó por parte de mãe. E eu fiquei sempre na minha avó Cristina, né? Você conhece, da parte do meu pai. E eu sempre fiquei muito independente com ela. E, claro, eu sempre ia pra minha casa, às vezes, na casa dos meus pais. Mas eu sempre fiquei bastante lá, né? E eu tive algumas más influências, né? Nessa caminhada, né? Eu sempre estive na igreja, nunca deixei de vir na igreja, mas... muitas amizades fizeram que eu me perdesse um pouco da caminhada, né, nesse tempo, né? E acredito que o Espírito Santo, o Deus, ele conseguiu me resgatar antes que eu fosse pro fim do poço, né? Toda a história do meu pai com as drogas, e eu percebi que o Espírito Santo conseguiu me achegar junto com ele, e eu consegui não chegar no fim do poço. Eu consegui, antes disso acontecesse, eu consegui voltar pro caminho.
Ô Gui, agora fica uma pergunta que talvez a pessoa que também está nos assistindo tenha. A gente sabe que a droga, ela gera um vício que é muito difícil da pessoa sair. Aí você comentou, né, que esse dia que você saiu de lá, você falou, ouviu o Senhor falando assim com você, provavelmente você não parou da noite pro dia, né? Como que você parou com o uso da droga? Porque normalmente as pessoas, elas acabam tendo que ir para uma clínica, ficar internada. Como é que foi isso para você? Deus tirou isso? Como é que foi isso? Então, essa parte foi muito trabalhar de Deus também, né? Porque eu acho que a partir do momento que eu decidi, eu acho que isso não vai ser com todos, né? Eu acho que cada um tem o seu processo, mas eu acho que comigo, Deus me ajudou tanto que eu consegui eliminar isso da minha vida. Claro, no começo da faculdade eu tive algumas recaídas em relação a isso, mas não na cocaína, não no crack, mas na maconha. Mas aos poucos eu fui alimentando mais, né, o espírito, então eu consegui a resistir a isso, né? E aí, isso é muito importante, né, gente? Porque Paulo, ele diz isso para nós. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais isso vai me levar para a morte. E quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu vou ser conduzido para a vida, né? Sabe que uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias, às vezes as pessoas pensam assim, se você for olhar para o que a palavra de Deus nos chama, ela nos chama para estar ocupados com as coisas de Deus, ocupado com a presença de Deus, orando, né? Deus fala para Josué assim, não cesses de falar dessa palavra. Não cessar é falar o tempo todo. E quanto mais a gente percebe isso, a gente vai vendo que Deus, ele quer nos preservar. Porque quanto mais ocupado nós estamos com as coisas espirituais, menos espaço nós temos para essas coisas, né? Sim. E como que foi essa sua experiência? Então, na verdade, foi, como eu disse, más companhias, né? Claro Sim. que a questão do meu pai pôde influenciar um pouco, mas eu acho que foi mais a má companhia, né? Eu sempre estava com o Alan, com o Alisson, né? Mas não eram eles as más companhias, tá, gente? Na verdade, eles eram as boas companhias, né? Eu tive algumas más companhias que fizeram com que eu conhecesse esse mundo também, né? Muita gente não vai se assustar com isso, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Quem sabe é o pastor, você, meu pai. Mas eu conheci o mundo das drogas também, né? Por más amizades e através de um amigo chamado José Maurício, né? Até contando também agora, o José Maurício hoje ele é praticamente um mendigo. Meu Deus. Eu não sei se eu já te contei isso, mas ele é um cara extremamente inteligente, né? Um cara que estudou comigo ali no ensino médio, no 8º ano e no ensino médio, né? Ele, cara super inteligente, fez Senai, era ferramenteiro, tinha conseguido um emprego legal, mas ele tava com esse problema com droga também, né? E como a gente tinha essa amizade, eu acabei começando a sair com eles, né? Eu ficava, dia de semana eu trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos comecei a trabalhar e então, como eu te falei, na minha independência, então eu já fui criando essa independência até financeira, né? Eu sempre trabalhei, sempre fiquei ali na minha avó e para mim aquilo ali estava legal e essas amizades fizeram com que eu conhecesse esse mundo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fumei um cigarro de maconha lá com o Zé lá no lago, e aí daí em diante a gente começou toda sexta-feira a gente ia na Tributo Reggae, não sei quem já ouviu falar, na Tributo Reggae a gente ia lá e começou só a maconha e tal, e depois foi aprofundando mais. Eu sei que a gente passava a madrugada inteira, tipo, de sexta-feira e sábado atrás de cocaína. Meu Deus, e você tinha quantos anos? Tinha 14, 15 anos. Uau. A gente ficava assim, né? Até uma história, quando o meu pai ouvia, ele trabalhava com Velton, né? Na feira, um tempo ele fazia bico, na verdade, com Velton. Tinha vezes que eu chegava na minha avó, tipo, 5 horas, 4 horas da manhã, eu via meu pai esperando o Velton ali, às vezes eu esperava, o Velton chegar, buscar ele, eu pegava e entrava na minha avó, né? E como eu te falei, eu tinha esse refúgio que era ficar na minha avó, porque minha mãe, ela já tinha muita experiência com meu pai também... Ela perceberia, né? Eu perceberia, e então eu usava esse refúgio de ficar na minha avó, né? E por um tempo o diabo conseguiu me roubar nisso, né? Por más influências,
eu fiquei um pouco nessa dependência, né? Aí eu não lembro ao certo quanto tempo isso aconteceu, mas eu lembro que um dia o Zé Maurício, né, ele estava bem já. Até esse Zé Maurício hoje em dia ele é esquizofrênico, né? Por isso que aconteceu isso. Ele foi internado várias vezes e eu não sei que droga que fez isso com ele, mas eu acredito que foi chá de fita que ele usou. Não sei se você conhece. Não. Eles fazem o chá da fita, sabe aquelas fitas antigas? Fita cassete? Fita cassete. Eles fazem um chá com aquilo e aquilo é alucinógeno, só que até um ponto, né? Ele ultrapassou esse ponto e causou esse problema nele. Hoje em dia ele é esquizofrênico e a mãe dele, eu tenho muito dó disso, porque eu acompanhei até um tempo, né? Eu tentei ajudar ele, mas o Zé, infelizmente, ele se perdeu totalmente. Aí que eu vejo que foi um cuidado de Deus comigo, porque ele sempre foi minha amizade, né? E um dia a gente estava no tanque do Minha ali e nós achávamos mais cocaína, né? Aí até que ele falou assim, vamos pegar a P, que a gente chamava, que é pedra, né? Ele pegou 2 pedras, macetou no celular. Ele falou assim, não tem nada aqui pra gente queimar, então vamos cheirar. A gente cheirou a pedra, não lembro que se deu alguma coisa, mas dali na volta, sabe, que eu voltava a pé, 4 horas, pra você ter ideia, né? 14, 15 anos, voltava a pé embora pra minha avó. E ali, esse dia foi o dia que eu senti que o Espírito Santo falou muito forte comigo em relação aos meus pais, né? O que eles passaram com isso. Principalmente minha mãe. Minha mãe sofreu muito com meu pai, né? E dali em diante, eu pude, sabe, voltar no foco e me livrei disso, né? Foi até que aí depois de um tempo eu contei pro pastor, para vocês, mas basicamente foi assim a história. Gui, você que passou por essa experiência, né? Como que algo, né? Você que teve um histórico, você que acompanhou o seu pai em tudo isso e certamente você via esse sofrimento, como que alguém dá um primeiro passo, né? Eu sei que você falou que tá essa questão do amigo, mas tipo assim, aquilo ali tá na sua frente, você tem uma realidade. O que leva, né, um adolescente, um jovem a mesmo assim experimentar e achar talvez que aquilo não vai dar nada? Não sei. Olha, pela minha vivência agora, né, eu como pai, eu como, né, tenho a minha família, eu acho que a família é uma base muito forte para isso, né? Eu acho que o exemplo que eu posso tomar, por exemplo, né, o exemplo que eu dou para Antonella hoje, né, que a Gi dá para Antonella, ela vendo a gente servir a Deus, ela vendo a nossa caminhada, eu acho que no meu ver, eu acho que se ela se deparar com uma situação dessa, eu acredito que ela vai decidir por não experimentar, né? Eu acho que não que meu pai tenha sido um mau exemplo, mas são coisas que no relacionamento de pai e filho, eu acho que falta alguma coisa. Eu acho que isso pode gerar uma vontade a mais de conhecer, né, esse mundo. E claro também, você não está ali totalmente em Deus, né, alimentando do Espírito, né, se você estiver alimentando só a sua carne. Eu ouvia muito rock, né, você lembra? Eu gostava muito de rock mundano e tinha as amizades também que gostavam, e eu acho que isso vai gerando uma na mente. Você acha que isso não tem nada. Não tem nada a ver, né? Mas tem. Na verdade, assim, ó, olha que coisa interessante. Você percebe que quando o adolescente, né, você enquanto adolescente e o seu amigo queriam usar maconha, vocês iam para um lugar aonde as pessoas ouviam um tipo de música e específico. E também tinham aquela atitude. E você ouvindo rock, né? A gente precisa entender isso, porque às vezes as pessoas elas acham assim, mas não tem nada a ver. Gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque aquelas canções, elas são, uma boa parte delas, elas são concebidas, inclusive, quando a pessoa está totalmente drogada, né? Eu já vi muitas vezes você falando, né, o rock, se você for pegar para ver, que nem eu ouvia Megadeth, eu ouvia Black Label, não precisa nem assistir isso, mas... gente, não precisa tirar pra ver o que é, tá? Pode só acreditar no que a gente tá falando. O cara, ele toca, ele canta, fumando cigarro, tomando cerveja,
Então, se a gente se alimentar disso, isso vai virar uma coisa natural. É. Na verdade, hoje a gente percebe isso muito nos jogos e até em casa, né? A gente conversa isso muito com os meninos. Eu lembro de uma matéria que eu vi uma vez num programa de televisão e eles estavam filmando os jogadores, né? Tinham 3 pessoas jogando, tipo numa lan house. E aí eles filmavam a pessoa jogando e eles também estavam filmando as telas. Na tela aparecia um monte de cenas muito fortes de pessoas assim com parte do corpo sendo cortada, aparecendo exposto mesmo, sabe? E frases pichadas no muro do jogo, falando de assassinato e falando uma série de coisas. E aí depois, no final do jogo, eles perguntavam para os jogadores: você viu tal coisa no jogo? Ele falava: não. Aí perguntava para o outro: você viu essa cena X no jogo? Não. Você viu essa frase no jogo? Não. Então, assim, nós temos uma tendência, né? E eu creio que o adolescente, em especial, o jovem, mas eu acho que é uma característica do ser humano de achar que você está acima disso, né? Então, não tem problema, eu só gosto do ritmo. Mas você vai ver que a maior parte dos vocalistas, que são roqueiros mesmo, eles estão totalmente envolvidos com droga, né? Eu não vou lembrar agora, mas tem uma banda que o vocalista, ele cantava isso, né? Estou indo para o inferno. E ele morreu numa overdose. Então, a gente precisa parar para pensar, precisa ter essa avaliação. A música ela influencia muito, né? Tinha uma música uma das bandas que eu ouvia, o nome da música era Symphony of Destruction. Então, Sinfonia da Destruição, né? Então, eu era adolescente, então, e depois de um tempo que eu fui ver, olha pra você ver o nome da música, como que isso aí pode trazer o mal pra gente, né? E a gente ficar se alimentando disso. Então, como eu te falei, eu acho que o exemplo que eu posso dar pra Antonella e que você falou como que não conhecer isso. Eu acho que o nosso exemplo pode ser em casa, né? A nossa forma que a gente está com Deus, né? Se a gente está se alimentando do Espírito, né? Eu acho que a gente não vai ter essa vontade de conhecer, né? Esse mundo. E eu acho que algo que aconteceu, né, que você fez questão de dizer também, foi a questão do seu excesso de liberdade, né? Então, hoje ainda eu estava assistindo um vídeo sobre isso. Às vezes a gente... e às vezes não é intencional, né? Às vezes você deixa um filho um pouco livre, às vezes não é intencional. Você tem, provavelmente, né, sua mãe com trabalho, com tantas outras coisas, e seus pais ali com algumas outras dificuldades, entendendo, tá na casa do avô, da avó, tá seguro, tá tranquilo, né? E na verdade não, a gente tem uma necessidade, é importante estar acompanhando o que está fazendo, né? Eu não tenho mágoa e não culpo nem um pouco os meus pais, né? Principalmente minha mãe cuidou super bem de mim, meu pai também, mas o relacionamento que eu tive com meu pai, eu acredito que eu não tive base para não resistir ao que veio, né? Mas eu acho que é muito importante os pais estar sempre perto do filho, né? Eu vejo, por exemplo, a Gi, né? Depois de um tempo que eu conheci, a Letícia sempre foi muito próxima a ela, né? Sempre esteve junto com ela em muito tudo, presente. Ela nunca escondeu nada, então eu acho que esse relacionamento forte entre pai e filho pode evitar muita coisa. Sim, com certeza. E eu vejo até nisso, né, provavelmente, algo, quando você diz assim, olha, eu vi o constrangimento do Senhor, eu penso que a oração dos seus pais te alcançou, né, ainda que eles talvez não estivessem tão presentes fisicamente. Claro, quantos pais e mães a gente tem, de repente, que precisam trabalhar, tem que deixar os filhos, porque se não fizer isso, e às vezes não tem essa rede de apoio, né? Não tem a rede de apoio, por exemplo, hoje você tem a sua filha pequena, né? Você tem uma rede de apoio, hoje você pode deixar um pouco com a sua mãe, com a sua sogra, mas talvez às vezes é um momento que você não tem essa rede de apoio. E aí você chega numa situação muito delicada, né? Mas eu vejo também o quanto a oração é importante. Porque independente de todas essas coisas, eu penso que 2 coisas que foram fundamentais, né? Que te ajudaram nisso foi aquilo que foi plantado no seu coração até ali. Eles terem te levado para a presença do Senhor na sua infância. Porque, queira ou não, do mesmo jeito que involuntariamente você estava ouvindo canções, involuntariamente estava ouvindo amigos, mas você também estava ouvindo a palavra, você também estava ouvindo uma adoração, você também, aquela música também estava entrando no seu coração, e você tinha os seus pais, né, que de alguma forma também estavam orando por você, né? Nesse dia aí que aconteceu eu senti muito forte o Espírito Santo falar comigo, né,
que eu devia voltar, que aquilo ali que eu estava vivendo não era para mim, né? E eu senti muito forte o Espírito Santo. Então eu acho que isso foi mesmo da vivência que eu já tinha, né, na minha caminhada com o Senhor, desde esse dia. E é um livramento, né? Porque você vê, nós temos literalmente dois caminhos, duas pessoas que andavam juntas, né? E aí, eu sempre falo isso, sabe, gente? E eu acho muito importante isso ficar para você que está nos assistindo, para você que é jovem, para você que é adolescente, em especial. Eu falo muito para os meus filhos, né? Quando eu vejo alguém na rua, eu falo: você acha que essa pessoa escolheu estar aí? Ela não escolheu. Quando ela começou com um copo de cerveja, quando ela começou com um cigarro, ela não escolheu, ela não pensou assim, não, daqui 10 anos eu quero morar na rua. Né, o seu amigo, ele não pensou assim, ó, daqui 15 anos eu quero ser um morador de rua, eu quero ser internado no hospital psiquiátrico. Não, ele não pensou nada disso. Pelo contrário, a tendência natural do ser humano, e aí entra uma influência das trevas, né, sem dúvida nenhuma, sim, que é o quê? Eu estou acima disso. Não tem nada. Eu já fiz até aqui, não aconteceu nada. Então vou continuar, né? Então assim, o começo, né? E como eu vi esses tempos atrás, ele é triste de ver, porque ali eu já imagino, né? Eu poderia estar junto com ele, né, nessa situação, né? Eu lembro até hoje, quando eu falei para você, pastor, né, desse aí, eu lembro que você falou: nossa, mas debaixo do nosso nariz, né, e tão próximo da gente, a gente não pode ajudar, não, né? Por isso que é importante, né? A igreja, vocês sempre falam, né? Vamos caminhar juntos, não estejam sozinhos, né? Que nem no GC. O GC é uma forma de a gente estar próximo. Então, cada vez no GC a gente possa, sabe, olhar por irmão e falar: tá tudo bem, você quer se abrir com alguma coisa, né? Por isso que é importante a gente estar próximo, a gente conhecer a situação da pessoa. Sim, e eu lembro, na verdade, como a gente caminha junto, né, há muitos anos, quando o Gui trouxe essa situação, na época, os pais dele ainda nem sabiam disso, e a gente preservou naquele momento ali, né, dando a ele a oportunidade de contar isso para os pais e tal. Mas tem uma coisa muito bonita nisso também, né, que foram os seus amigos da igreja, né, que caminhavam com você, que te impulsionaram a trazer isso, né. Foi o Alan, principalmente o Alisson. Sim. Ele falou assim: não, vamos sentar com o pastor e com a pastora, vamos colocar isso, eles não vão te apedrejar por isso. Principalmente o Alisson, ele me ajudou muito com isso, até que a gente foi junto conversar, né, eles me ajudaram muito com isso. Então, e eu tô falando isso porque quando a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, é tão importante a gente pensar nos amigos. Antigamente não pensava nisso, sabe? E há uma fase da nossa vida que a gente não pensa nisso, né? Que, poxa, que diferença vai fazer? Poxa, eu gosto de fulano, mas ele tem os hábitos dele. Não, a gente tem que fazer as escolhas, né? A gente tem que pensar: peraí, o que é que isso vai colaborar para minha vida, né? Então, eu vejo também que teve algo muito bom nesse sentido de alguém te falar: não, peraí, você está indo para o caminho errado, eu não vou te julgar, mas peraí, vamos para o caminho certo? Uhum. E hoje você poder falar isso. E uma coisa também que eu acho fundamental, né, é essa coisa de poder abrir o coração, né, Gui? Você ter alguém para você abrir o coração. É muito importante, muito importante. Porque o que acontece muito, gente? As pessoas, e eu penso, né, que de modo geral, acontece muitos adolescentes que às vezes a gente acompanha e a pessoa comenta alguma situação, ele fala assim: não, mas eu não tenho coragem de conversar com os meus pais, eu não tenho coragem de conversar com os meus pastores. E a gente sabe que uma das maneiras que Deus tem de falar conosco é através das pessoas que são autoridades na nossa vida. E às vezes vai acontecer um momento que de repente nós temos alguns adolescentes e jovens que os pais não são cristãos, mas são autoridades sobre a sua vida, né? Mas às vezes há situações que não dá para você falar com seus pais, mas procura a autoridade da sua vida, né? Seus pastores, hoje você é casado, graças a Deus, né? Teve uma reviravolta aí na vida, né? Conheceu a Gi, linda, maravilhosa, que está tendo uma experiência maravilhosa com o Senhor também, pai da Antonella, né? Então, olha que diferença de vida, né? Que o Senhor te presenteou por poder ouvir o Senhor, mas por poder procurar ajuda também, né? Nesse sentido, fez muita importância também, porque eu não teria coragem de sozinho falar pro meu pai, né? Por toda a história que teve, né? Aí o pastor falou: não, vou te dar um tempo e tal, até que o pastor conversou com ele, depois nós tivemos uma conversa, mas sem dúvida isso ajudou muito, ter alguém para ajudar, para falar: não, vamos conversar, você não vai
sofrer nenhuma retaliação sobre isso, vamos conversar, vamos... Você já tem o perdão de Deus, né? E é assim que pode ajudar muito. Não, gente, ter essa convicção, né, de não andar sozinho, né, Gui? Não ande sozinho. Eu penso que uma das estratégias do diabo mais sutis é essa coisa de, eu vejo isso nos casais, muito, 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 quando a gente vai conversar, às vezes você conversa com uma esposa e eles estão passando por algum problema, daí ela fala assim, mas seu marido aceita ajuda? Não, ele não quer que ninguém saiba. Às vezes você vai conversar com o marido, mas a sua esposa aceita ajuda? Não, ela nem pode saber que eu tô aqui. De pouquinho em pouquinho o diabo vai minando isso e quando vê já virou uma bola de neve, né? Uma bola de neve. E aí a pessoa vai se isolando, né? Porque, tipo assim, eu não quero que saiba, eu tenho que fazer escondido. Era assim que eu vivia, né? Eu ficava com o Alisson, com o Alan... Domingo a quinta? Domingo a quinta e esse tempo eu me isolava, ninguém sabia onde eu estava, meus pais achavam que eu estava na minha avó e eu estava com essas amizades e fazendo o que não devia. Uau! E a gente vê o cuidado de Deus, né? E hoje quando você olha para trás, ao mesmo tempo que eu vejo, penso, né? Que você olha com dor, né, no seu coração por essa pessoa, mas eu vejo, como é que você olha hoje, olhando a sua história, né, com a sua família construída, tendo o privilégio aí de ser pai, né, da Antonella, com a Gi, que é uma pessoa maravilhosa, como é que você olha hoje para a sua vida? O que você vê, né, Deus construindo nesse período todo? Não, eu posso ver a mão de Deus mesmo, né? Porque depois que o Espírito Santo falou comigo, né? Eu decidi caminhar, né, nele, né? Me envolvi mais com o ministério na época, na IBVV, né? E foi acontecendo, me formei, estudei e depois conheci a Gi, né? Foi bênção demais na minha vida, né? A Gi, de uns tempos para cá, ela tem mudado muito e tem influenciado na nossa casa, né? A Antonella nasceu, né? Tenho um sogro, uma sogra que nos ajudam muito, né? E a gente pode ver mesmo a mão de Deus, né? Desse tempo todo no meu caminhar. Uma coisa que eu acho muito legal, né? Você estava falando da Gi aí, a Gi está fazendo carisma, né? Como é que foi isso, esse acordo de você ficar com a Antonella? Já conta aí, para ficar de exemplo para os pais de plantão, você ficar com a Antonella para a Gi fazer o carisma. Então, na verdade, eu sempre ajudei muito a Gi, né? Desde o começo, eu sempre colaborei muito com ela. Então, eu acho que da nossa parte não teve problema. Então ela, não, vou fazer o carisma, Deus falou comigo e é para eu fazer, não. E eu já apoiei ela desde o primeiro momento, né? Eu fico com a Antonella, eu cuido da Antonella, né? Desde o encontro com Deus, a Gi mudou totalmente, né? É outra mulher, né? Eu conheci a Gi antes do encontro com Deus e a Gi é totalmente outra pessoa agora, né? Glória Uma pessoa a Deus. que busca, que quer cada vez mais conhecer de Deus, né? Ela chega do carisma, eu já estou cansado porque o dia inteiro eu acordo 5 horas da manhã agora e estou com a Antonella, cuidando da Antonella e a gente já dorme umas 9 horas da noite, ela chega, me acorda, quer falar tudo da aula, pega o caderninho dela, quer explicar tudo e questiona algumas coisas pra mim como se eu soubesse. Mas ela tá gostando demais do carisma, tá mudando muito a mente dela. Glória a Deus. Viu? 2 ferramentas incríveis que nós temos, que é o encontro com Deus. Gente, se você não foi no encontro com Deus ainda, se prepare e vá. É um divisor de águas, não importa. A Gi cresceu no Evangelho, né? Mas não importa o quanto você tem aí de vida com Deus, mas quando você tem uma experiência no encontro com Deus, é maravilhoso. E o carisma é essa sequência, né? Essa sequência que vai te levar mais profundo da palavra de Deus, que vai te levar a um novo nível com o Senhor. E agora eu preciso também fazer as vezes da Gi, né? Porque você também é músico e você também faz parte do louvor e ela também sempre te apoiou muito, né? Sim, sempre apoiou. Desde quando vocês se conheceram e você sempre fez parte do Ministério de Louvor, então acho que é essa parceria mesmo, né? Inclusive o louvor tem muita influência sua e do pastor, né? Da época Amém. Da Eolion. E quando a Gi veio para a igreja, né? Quando a gente começou na Casa da Cultura, ela sempre me apoiou. Lembra que a gente ia montar o palco, desmontava o palco, ela sempre estava junto. Ela sempre me apoia, sempre apoiou na questão do louvor.
Amém. Então, tá vendo? É uma parceria, né, gente? Então, assim, Gui, obrigada por você vir aqui contar. Hoje a gente olha pra você, né, tocando baixo. Gente, todo mundo tava me falando, assim, como é que... O Gui é super fechado, né? Super na dele, Nem né? deu pra perceber, né? Nem deu pra perceber, né, gente? Não, você falou bem aqui. Mas, assim, uma das coisas que, às vezes, a gente vê o Guilherme ali tocando... E assim como o Guilherme, a gente vê outras pessoas, né, executando as suas funções e a gente não sabe o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Por isso que é tão importante a gente ser igreja, a gente caminhar junto, a gente ter pessoas ao nosso lado. E como o Gui falou, hoje nós temos essa ferramenta tão preciosa que é o GC, que é um lugar para a gente se conectar, para você ter pessoas que saibam o seu nome, que consigam olhar no seu rosto e falar, poxa, tá tudo bem, parece que hoje você tá meio triste, talvez isso não vá acontecer no primeiro momento, mas independente disso, um lugar para a gente realmente se relacionar. E então, assim, a gente achou tão importante, né, contar um pouco da sua história, porque às vezes a gente vê pessoas que estão na igreja, mas a gente não sabe o que está acontecendo realmente na vida dessa pessoa. E essa é a história do nosso filhão mais velho, né? Filho da Kátia, que eu amo demais, amo ver ela crescendo. Via uma guerreira também, porque passou, né? O que passou com o César, né? Que já contou o testemunho dele aqui também. Foi uma pessoa que sofreu muito no universo das drogas e trabalhou, sabe? Uma pessoa incrível que a gente também tem visto crescer, que também tá fazendo carisma, né? Tá fazendo carisma também, junto com o César. Então, são histórias de transformação e famílias que estão caminhando conosco, que estão passando por esse processo que a gente ama demais. Então eu queria te agradecer por você estar vindo, abrir o seu coração, contar um pouquinho de tudo isso e que o Senhor continue te abençoando e você continue prosperando aí no seu chamado. Amém, eu te agradeço. E eu queria pedir uma coisa para você. Eu sei que você, né, não é a pessoa que ama falar, mas queria que você deixasse um recadinho para alguém que talvez está passando por um processo semelhante ao processo que você passou. O que você diria para essa pessoa? O que eu posso dizer é tente se aproximar, né, de quem está próximo de Deus, né, não caminhar sozinho, como vocês sempre falam, não caminhar sozinho e saber que Deus tem um plano, né, para a vida de cada um, né, e que você possa estar sempre junto com alguém, possa ter alguém para se abrir, né, e que não é o fim, né, Deus tem um plano para cada um. Isso. Amém. Glória a Deus. E tem um plano mesmo, né? Quando eu olho hoje para sua vida e vejo a construção daquilo que Deus tem feito, como me alegra, né, gente? Como nos alegra. E é por isso que a gente fala de Jesus. E é por isso que a gente está sempre querendo contar uma história para que você possa saber o que Jesus está fazendo, o quanto Jesus está transformando vidas, o quanto Jesus está transformando lares e está transformando a história de uma pessoa que não tinha esperança em um pai de filhos, né? Alguém que tem uma vida alicerçada em Deus, com intimidade com o Senhor. Amém? Se esse testemunho edificou a sua vida, eu quero pedir para você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, porque isso vai fazer com que as plataformas entendam a relevância. Curte aí e não se esqueça, Deus sempre tem um novo começo para você. Então, até o nosso próximo episódio de Novos Começos.